Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, após uma reunião ali com o presidente Lula e líderes do governo no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a União Brasil pediu a reavaliação dos nomes à frente das pastas do turismo, integração e desenvolvimento regional, além de comunicações. Vamos ouvir um trechinho. O Partido União Brasil vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus 3 ministros indicados. Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com a União Brasil essa reformulação. Bom, a União Brasil está ameaçando desembarcar do governo, mas essas trocas nas pastas ou também na Embratur garantem União Brasil também na base de Lula, Eliane? Pois é, a União Brasil, eu sempre digo aqui, é um partido artificial, um partido fake, né? Então vai ficar sempre ameaçando com a faca no pescoço. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, para 2 coisas, aliás. O Alexandre Padilha, quando diz isso, ele praticamente diz, olha, vai ter troca sim. Né, ele já anunciou, foi uma forma de anunciar que vai ter mudança. Foi o governo jogando a toalha e cedendo à pressão do União Brasil para ter troca. Mas ele falou dos 3 ministérios. E já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que é uma vaga em jogo, que é o Ministério do Turismo. Ou seja, o Jacques Wagner preservando as vagas do União Brasil, que são dos senadores. Então, é aquela história, né? Cada um segura o seu interesse. E o Jacques Wagner diz, olha, vai ser um ministério, não tem reforma ministerial nenhuma, é só um ministério. Mas a previsão geral no mundo político é de que o anúncio saia hoje. O presidente Lula, inclusive, tem reunião com o ministro Alexandre Padilha, agora de manhã. Depois, à tarde, ele vai ter uma reunião com o secretário de comunicação do governo, exatamente para viabilizar um bom anúncio. E quem sai? Sai a Daniela Carneiro, que é do Rio de Janeiro, que é casada com o Vaguinho de Belfor Roxo, ou seja, o prefeito e o líder político de uma região muito importante do Rio de Janeiro. O Lula deu esse cargo para Daniela em gratidão pelo apoio que o casal deu a ele numa região que é um bolsão bolsonarista é bom, né? No Rio de Janeiro em 2022. Mas o Lula não pode esquecer que as eleições municipais vêm aí no ano que vem e que o casal é muito forte no Rio de Janeiro, onde o PT é fraco. E então o Lula está cedendo no passado, mas tem que pensar também no futuro. Eu conversei ontem com o senador Efraim Filho. Por quê? Por que o senador? Porque toda essa mudança no Ministério do Turismo foi pressionada pela bancada do União Brasil na Câmara. Né? Foi a Câmara que se reuniu e disse, olha, Daniela Carneiro não articulou nada, não conhece, enfim, não ajuda o partido. E já o substituto dela, quem eles indicam, o candidato à vaga do turismo, que é o Celso Sabino, que é do Pará, União Brasil do Pará, ele é muito bom articulador, ele se move bem, ele articula, ele cobra e tal. E aí eu perguntei para um senador, disse, olha, lá a Câmara está toda mobilizada. O senador Efraim Filho tem uma qualidade, quando eu converso com ele, por que eu procuro ele? Porque ele é do União Brasil e ele é um moderado. Nem é contra o governo, nem é a favor do governo, vota as boas pautas, ele é mais equilibrado nessa relação com o governo e dentro do partido. E o que ele disse? Ele falou claramente, a decisão é do Lula, a decisão é do presidente. Ele prefere manter a gratidão a um casal ou ele prefere botar no lugar alguém que agrada toda a bancada da Câmara do partido. E também
o Efraim Filho, o senador Efraim Filho, me explicou outra coisa. É que quando você olha a bancada da Câmara, o bloco do PT, são 3 partidos, né? Mas o bloco liderado pelo PT tem 81 votos. Do outro lado, no outro extremo, o PL do Jair Bolsonaro tem 99 votos. E quem é o fator de equilíbrio, né, quem é o fiel da balança, é a União Brasil. União Brasil que tem 59 deputados, 9 senadores e quer uma representação à altura. Só para terminar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está por trás de tudo isso, né, que é o manda-chuva do Congresso, ele ontem deu uma entrevista para a gente na Globo News e ele disse, olha, o presidente Lula optou por essa forma de articulação, criar um monte de ministério e rachar os ministérios. Agora ele tem que arcar com as consequências, porque o Republicanos e o PP, que eram bolsonaristas, também estão na fila de apoio. E, aliás, Republicanos e PP votaram mais maciçamente nas pautas do governo do que a União Brasil, que se diz governista. E agora eles estão apresentando a fatura. E daí vem a pressão pelo Ministério da Saúde. O Arthur Lira, na entrevista, negou que esteja pressionando pela saúde, diz que é muito amigo da ministra Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, mas cá para nós. Todo mundo sabe que eles querem o Ministério da Saúde. Se o Lula der o Ministério da Saúde, acabou, né? Quem manda no governo é o Arthur Lira. Eu estou vendo aqui um post reproduzido pelo Estadão de 2016, do deputado Sabino. Na época ele achava que o ex-presidente Lula, na época era ex-presidente, devia ser preso. Será que ele mudou de ideia? Pois é, a Daniela, é curioso isso, né? Porque a Daniela Carneiro e o marido dela, Vaguinho, do Rio, eles puseram a cabeça a prêmio ao defender o Lula num bolsão bolsonarista do Rio. Né, eles foram muito importantes e muito corajosos no apoio ao Lula. Sim. Já o novo ministro, Celso Sabino, ele é bolsonarista, né, era anti-Lula e ele é carne e unha, como é que é? Unha e carne. Sim. Com o Arthur Lira. Com a lembrança que o primeiro indicado pela União Brasil, Elmar Nascimento, não foi para o turismo. O Elmar Nascimento, que é da Bahia, unha e carne também com o Arthur Lira, exatamente, porque era bolsonarista e porque era unha e carne com o Arthur Lira. E agora saem 6 e entram meia dúzia, né? Tá bom. Eliane, outro assunto do dia, tem muito requerimento para ser votado lá na CPMI dos atos golpistas, também tem aquela previsão de encontro da cúpula da CPI com o ministro Alexandre de Moraes hoje. Exatamente. A cúpula da CPI vai se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes para pedir o compartilhamento de provas sobre o 8 de janeiro. Né, não é das provas, das investigações, o compartilhamento das investigações. O ministro Alexandre de Moraes já negou o compartilhamento com a CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, a Câmara Distrital aqui da capital da República. E o que ele alegou naquele momento? O Alexandre de Moraes alegou que não pode correr o risco de vazamento das informações sigilosas, do andamento das investigações, das provas, etc. Será que ele vai usar o mesmo argumento com a CPMI do Congresso? O fato é que a CPMI hoje já se reúne, está de vento em popa, já se reúne para votar os requerimentos de convocação de depoentes. E quem que está ali na linha de frente? Primeirões da lista. O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que inclusive foi preso, e o tenente-coronel da Ativa do Exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e que também foi preso. Por quê? Porque
Um tinha uma minuta de golpe em casa para fechar o TSE. E o outro tem no telefone dele, no celular dele, uma minuta de golpe para a convocação do Exército. Então, estava aí o cronograma do golpe. Fecha o TSE, destitui os ministros e põe o Exército na rua. Mas o Exército disse não, 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 não. Todas as mensagens, aliás, são favoráveis ao Exército, porque todas mostram a resistência do Exército a entrar numa aventura golpista de péssima qualidade como essa. Mas hoje é o dia aí, um foco muito forte na CPMI dos atos golpistas. Aliás, eu chamei hoje na coluna do Estadão, que já foi publicada ontem na internet, eu chamei o Anderson Torres e o Mauro Cid de batons na cueca do Bolsonaro, porque os dois levam todas as investigações para dentro do então gabinete presidencial. Eliane Cantanhede, direto de Brasília, mas também chama para conversa o repórter Ray Anderson Guerra. Tudo bem, Ray Anderson? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo certo. Eliane Cantanhede também está conosco. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa apuração que você publicou no Estadão sobre os tribunais brasileiros que estão gastando uma bala para comprar as férias de juízes, desembargadores e ministros, que, lembrando, né, tem 60 dias de descanso por ano. Bom dia também para a Eliane, para todos os ouvintes. Então, Carol, os tribunais eles gastaram nesses últimos 6 anos cerca de 3,5 bilhões para poder comprar uma parte das férias dos juízes, né? Como você disse, eles têm direito a 60 dias e uma parte desses magistrados abre mão de uma parte desse período de descanso para poder aumentar os rendimentos ali no fim do mês. Então, eles vendem uma parte para o próprio tribunal, enfim, e aí retira o período que resta de descanso, né? E aí esse período de 6 anos, os tribunais eles gastaram esse valor de 3,5 bilhões. Agora, Ray, bom dia, viu? Bem-vindo. E isso significa que, se você dividir isso pelos 12 meses, que o salário deles acaba ultrapassando o teto, né? O teto constitucional de salário, não é isso? Exato, Eliane. Então, o salário hoje de um ministro do Supremo, né, que é o teto constitucional, ele é de R$ 41.600. Então, como esse período de férias ele pode ser vendido e é diluído ali nos 12 meses, ou muitas vezes o juiz, no caso, ele recebe num mês específico essa venda das férias, eles ultrapassam esse teto constitucional, porque essa verba indenizatória que é paga pelo judiciário, ela não entra nessa conta do teto. Então, muitas vezes o ministro ele deveria receber no máximo R$ 41.000, mas se a gente pega a folha de pagamento dos tribunais e tem rúbricas acima de 100 mil, por exemplo, porque muitos ministros eles podem receber valores de anos passados. Então, um juiz pode vender as férias de 2020, por exemplo, 2020, 2021, e em 2022 ou 2023 está recebendo esse valor, e aí o salário chega a valores aí astronômicos. E olhando aqui, Anderson, são vários tribunais, mas o STF não está nessa lista? Lá um ministro não pode vender férias, coitado? Então, o ministro Gilmar, ele chegou até a reclamar publicamente sobre isso, né? Na realidade, todo o judiciário ele tem esse direito, né? Desde os tribunais estaduais até os tribunais trabalhistas, tribunais militares. Esse não é um privilégio só do judiciário estadual, enfim, de uma parte específica. É um privilégio, uma benesse que está estendida a todos os tribunais, na realidade. Bem, agora a pergunta que não quer calar. Qual é a chance de os próprios tribunais reverem isso? Então, essa é uma pergunta que o próprio ministro Gilmar ele fez recentemente, né? Ele questionou a Associação de Magistrados, dizendo que a associação deveria se preocupar em acabar com esse período de 60 dias de férias, que, enfim, é um privilégio que apenas os juízes e os procuradores do Ministério Público têm,
enfim, os próprios deputados e a sociedade civil têm pressionado para que esse período seja reduzido, né? Mas, enfim, sempre que chega no Congresso, o lobby é um pouco maior e essa medida nunca avança, né? A reforma administrativa chegou a tentar discutir essa redução, mas também não levou adiante. Então, sempre que se coloca na pauta uma discussão para poder reduzir, pelo menos, aos 30 dias, como a maioria do funcionalismo e dos trabalhadores tem direito, essa medida ela é barrada. Muito bem. Ray Anderson Guerra, contando um pouco mais da apuração publicada no Estadão, né, sobre esses 3 bilhões e meio de reais nos últimos 6 anos gastos para comprar essas férias de juízes, desembargadores e ministros. A reportagem completa está no portal do Estadão para quem quiser ler. Obrigada, viu, pela participação. Bom dia. Bom dia, abraço. Obrigada. É grana, hein, Eliane? Gente, é tanto escândalo, né? E como o judiciário é capaz de se auto-privilegiar, né? Porque quando a gente fala em penduricalhos, olha só, penduricalho de 3 bilhões e meio, realmente haja penduricalho, hein? É um penduricalhão, né? E essas coisas. Por que eu pergunto? Qual é a chance disso ser revisto? Porque depende deles próprios. E eles próprios estão se autoprotegendo para privilégios indevidos. E aí tem aquela juíza muito furiosa porque só ganha 30 e tantos mil reais. Então, o Brasil está, assim, ratificando aquela velha desigualdade em que uns podem muito e os outros não podem nada, né? É a tal desigualdade social e muito, muito, muito garantida pelo próprio Estado, né? Pelo próprio setor público. É inadmissível que quem cuida das leis, das regras, arranje jeitinhos e penduricalhos para furar as leis e as regras. Está quase acabando, mas dá tempo da gente falar ainda aqui sobre o que está fazendo o senador Omar Aziz. Tem muita proposta de mudança no marco fiscal lá no Senado. Ele é o relator, Eliane? Pois é, o Omar Aziz, que foi presidente da CPI da Covid, foi um belo trabalho, né? Ele foi muito bem. Ele é o relator do marco fiscal no Senado Federal. E ele está se reunindo com os líderes, discutindo como votar, quando votar, etc. E a previsão é de que ele e os líderes do Senado se encontrem com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, na quinta-feira, para definir. E a previsão é de votação no Senado já nos dias 20 e 21, ou seja, semana que vem. A questão é, vai ter mudança ou não vai ter mudança? E isso é muito importante, porque se tiver mudança no texto aprovado pela Câmara, o Senado muda o que vem da Câmara e aí o texto volta para a Câmara. É mais tempo que o governo perde para definir a âncora fiscal e começar de fato a reforma tributária. Há 3 pontos que são fundamentais, que a Câmara incluiu no projeto do governo. Primeiro, o Fundo Constitucional de Brasília. Porque Brasília é a capital da República e o governo do Distrito Federal tem um fundo constitucional para se responsabilizar pela segurança dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A outra coisa é o piso das enfermeiras, dos enfermeiros. E o terceiro que a Câmara incluiu é exatamente o dinheiro para o Fundeb, o dinheiro para a educação. Se o Senado mexer nessas coisas, volta para a Câmara. Vamos ver como é que vai ficar o acerto com o ministro Fernando Haddad. Será que ele vai querer tirar os enfermeiros, o Fundeb e o Fundo Constitucional de Brasília? Acho muito improvável, né? Vamos ver.